Eu entrevisto agora a doutora Maria Cristina Montijo, que nós vamos falar sobre as questões envolvendo o porto, direito ambiental, como ficou o quadro, o sistema todo marítimo depois da pandemia, quais são as perspectivas. Esse é o nosso bate-bola de hoje. Doutora Maria Cristina, é um prazer tê-la aqui. Sérgio, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui nesse programa tão tradicional e que congrega advogados e também toda a sociedade da Baixada Santista e, claro, todo o Brasil, porque também vai ao ar aí pelas redes sociais. Então, para mim é uma honra muito grande, fico muito feliz. Nós aqui na região temos uma tradição de grandes advogados ligados ao Porto de Santos, né? Mas hoje o Porto enfrenta como se fosse uma resistência, um campo de força à cidade de Santos e à cidade das Baixadas Santistas. Há uma estranheza com relação à atuação no Porto, que outrora havia muitos profissionais ligados, atuando diretamente, profissionais ligados da região e no campo do direito também. Tivemos grandes profissionais, grandes advogados que militaram na ala. Nos últimos tempos, os terminais que vieram foram contratando advogados do Rio, de São Paulo, e nós perdemos um pouco o espaço, né? E chegou a hora de retomar com essa mudança do Porto. Então eu queria que você desse pelo menos um paralelo, não grandes coisas, mas trazer imediatamente quais são as projeções, como que se faz para o advogado e realmente retomar isso, se permanecer aqui em Santos, né? Bom, Santos é um celeiro de grandes nomes do direito marítimo, portuário, no Brasil, não só no estado de São Paulo. Na realidade, Santos também é o berço, no estado de São Paulo, do ensino do direito marítimo e portuário, tanto algumas universidades com grandes professores, e de fato houve uma grande mudança no mercado, e é o que a gente brinca, né, Serginho? Não é nem o mais forte nem o mais inteligente que está preparado para o que vai vir, é aquele que vai se adaptar às mudanças. E de fato o mercado da advocacia especializada ele vem sofrendo mudanças e os grandes escritórios tiveram que acompanhar essas mudanças, e eu creio que Santos, a partir do momento que nós temos muitos jovens saindo das universidades já com o ensino do direito marítimo e portuário, eu posso falar por mim, sou professora de direito marítimo e portuário, eu tenho visto muitos alunos que já eles geralmente começam o estágio em algum terminal e acabam, por conta de ser uma área muito especializada, acabarem sendo abraçados por esses terminais portuários ou por escritórios especializados que se encontram aqui. E, de fato, a sua reflexão ela tem muito sentido, porque se não tivermos profissionais especializados aqui da região, e isso envolve muito a questão do ensino e a questão dos escritórios estarem preparados, por óbvio, acaba se perdendo o mercado. Mas o que eu posso dizer, por atuar na área e conhecer a realidade do ensino do direito marítimo e portuário, é que hoje temos sim muitos estudantes que vêm se preparando para atuar na área e que estão sendo abraçados por esses terminais, mesmo com as novas configurações. É por óbvio que um jurídico de um terminal ele pode ter algumas demandas autônomas, né, ou até uma agência de navegação, uma agência de carga, um armador, ele pode ter algumas demandas que saiam da alçada do seu próprio jurídico, e com isso alguns escritórios em Santos têm restabelecido esse mercado que por alguns anos acabou migrando para São Paulo ou mesmo Rio de Janeiro, que também é um celeiro da área, por ter um dos portos mais antigos junto com Santos, mas eu posso dizer que a advocacia de Santos ela tem recuperado o seu prestígio e alguns escritórios têm trazido de volta e têm abraçado essas demandas que vêm surgindo, que claro, com as mudanças de mercado, veja, esse mercado pós-pandemia tem sofrido muitas mudanças, principalmente uma grande crise que afeta o mercado de fretes, o mercado de containers, e a advocacia vem se preparando para isso. A advocacia trabalhista especializada também, que no meu caso a advocacia trabalhista marítima ou trabalhista portuária também teve que se preparar muito para esse mercado pandemia e pós-pandemia por conta de questões de acidente de trabalho,
trabalho, a questão da Covid nas plataformas, no porto, entre os tripulantes, enfim, é algo que acabou virando uma realidade e que a advocacia está tendo que abraçar e trabalhar essa nova realidade. Sim, como a gente comentou, tem os escritórios grandes ainda, que nunca deixaram de atuar na área, mas há uma necessidade também de novos profissionais para que possa fazer um corpo forte para a demanda, para enfrentar uma demanda, porque as notícias, um dos carros-chefes acho que desse atual governo era realmente a questão do desenvolvimento da área do Porto de Santos, né? E aí eu ia até indagar a doutora, porque são questões que se interligam. Há uma formatação do governo estadual para a área, desde a entrada e até da concessionária fez pontes e tudo mais, a administração indireta ali teve o seu braço, mas houve realmente uma nova alocação para as questões retroportuárias e tudo mais, então uma questão ambiental que se encaixa com uma questão de desenvolvimento. E aí eu queria que fizesse só um paralelo, porque nós temos 3 áreas aí, o estadual, a própria área federal e a municipal se interligando aí e tentando auxiliar e para revitalizar algo que é tão importante no nosso país. Como que você pode me trazer isso aqui para a gente, aqui, esse paralelo disso daqui? Poxa, como o doutor bem disse, o Santos, não só Santos, mas todas as cidades portuárias têm vivenciado muitas mudanças e muitas perspectivas. As mudanças propostas pelo governo federal, a começar, por exemplo, pela desestatização dos portos, de alguns portos, dentre eles o Porto de Santos, as audiências públicas, as consultas têm uma previsão para começar antes do final desse ano. E esse processo de desestatização e novas infraestruturas, talvez é a bandeira desse governo, né? A gente tem um ministro da infraestrutura que está muito empenhado em trazer um hub para o Porto de Santos, que seria aeroporto, acesso rodoviário e também acesso ferroviário, né? Que a gente está dizendo que esse é o governo das ferrovias. Então, por óbvio, se não existir planejamento e cooperação entre as entidades, entre União, Estados e municípios, entre a federação em si, realmente fica difícil. E por isso a necessidade desse diálogo entre os poderes, entre a nossa federação, município, Estado e União, para que se chegue a um denominador comum, aliando o desenvolvimento econômico também com respeito e atendimento aos interesses aqui da própria cidade de Santos. É o que a gente chama, Serginho, de relação porto-cidade. A participação da comunidade portuária nas tomadas de decisão, ou pelo menos a título informativo, e também o benefício da comunidade portuária quando se trata de desenvolvimento do porto. O novo PDZ foi muito contestado a determinado momento, porque, veja, Santos era um porto com uma predominância muito grande de terminais de container. Então, Santos sempre foi o porto do container e a mudança de mercado, ela acabou trazendo, por óbvio, a vinda do agro também para o Porto de Santos. E por isso, um novo PDZ, junto ainda com a eventual possibilidade de desestatização do porto, que é algo que o governo federal pretende, mas que ainda não apresentou uma modelagem que possamos entender se é uma modelagem de privatização ou se é uma modelagem que vai ter aí o governo federal intervindo. E Santos, o município de Santos, ele tem participado, eu tenho tido conhecimento que vem participando sim das discussões, até porque Santos tem uma Secretaria de Assuntos Portuários. Há também a questão da capacitação da comunidade portuária e dos trabalhadores portuários por meio da Fundação Senep, inclusive sou professora da fundação, que é uma fundação mantida pela prefeitura e também pela SPA, que é a Santos Port Authority. E, claro, outro ponto também relacionado à desestatização é a famosa e lendária ligação seca entre Santos e Guarujá, que também é uma meta até para esse governo, para de fato tornar Santos e a região da Baixada um porto hub, para dar eficiência e também gerar empregos. E isso vai depender de capacitação
e também de aceitação de mudanças, que não vai ser fácil. Não, então, esse é um dos grandes problemas que nós temos, a burocratização de tudo. Tudo é burocrático. E uma discussão onde o agro, a economia brasileira pós-pandemia, ela já não vinha bem, né? Mas o PIB brasileiro se respira. Isso não traduz que a economia esteja bem, né? A gente sempre tem que tomar cuidado quando fala do PIB. E o PIB um dos pilares do PIB é o agronegócio, né? O agronegócio, a tecnologia, né? As empresas de software e construção. Então, eles são os pilares que mantêm o PIB. Lembrando que a inflação derruba qualquer situação. Mas a economia vai mal e um dos pilares da economia respirar ainda é o agronegócio. E isso há anos, faz desde o governo Lula, o governo Dilma, desde o FHC já, faz parte todo do projeto de abertura e tudo mais. Bom, um dos grandes problemas do porto é ociosidade. Na verdade, ele estava sempre obsoleto por alguns detalhes, e sempre pela falta de diálogo entre os entes ali. Não é possível que, em pleno 2021, o porto, que é um dos principais portos do mundo, pode estar tão obsoleto e só ficar discutindo. Exatamente, né? A burocratização é um grande obstáculo, não vou dizer problema, é um obstáculo. É algo que precisa ser superado. Muitas vezes o diálogo, né, veja que a lei dos portos, ela traz a figura do CAP, que é o Conselho da Autoridade Portuária, que com a nova lei dos portos, o CAP ele perde um pouco do seu poder deliberativo, mas ainda continua como um órgão consultivo da comunidade portuária, representando a comunidade portuária. E sim, voltando à questão da economia, o agro hoje ele é um dos tentáculos, né? Talvez um dos pilares aí que suporta o nosso país e que é um dos responsáveis para mitigar, digamos assim, mitigar um pouco a grande onda de desemprego na qual se encontra boa parte do povo brasileiro. A maioria vivendo nos grandes centros urbanos. Isso me falha a memória, a lei de 93 dos portos? A lei antiga de 93 e agora nós temos a nova lei de 2013, se eu não me engano. Tá. Então a lei de 2013. É a 1215, exatamente. Veio... É a chamada, não tão nova, né, mas a chamada nova lei dos portos, que ela traz aí novos conceitos, inclusive a questão dos próprios, a própria institucionalização, digamos assim, dos TUPs, que são, acabam saindo de terminais de uso privativo para terminais de uso privado. Caso, por exemplo, da Deep World, a gente tem um TUP aqui no Porto de Santos, que é um porto público e trabalha, com exceção desse TUP, a maioria por contratos de arrendamento. E a dificuldade, só para entender, porque eu desconheço, a questão burocrática é uma questão geográfica, de áreas, é uma questão legal, onde a privatização, é emperrada a privatização. Qual é o grande problema, o grande entrave para você modernizar um porto que é um pulmão da América Central, é um dos maiores do mundo? Veja, muitas coisas, Serginho. Eu creio que talvez porque o Porto de Santos é um dos mais antigos do Brasil. Por exemplo, há algumas demandas que existem no Porto de Santos que não existem em portos mais novos de Santa Catarina, né, que não existem em portos mais novos da região Nordeste. Por exemplo, a questão do próprio TPA, o Trabalhador Portuário Avulso, que tem que sempre ser respeitada a história do TPA, mas, por óbvio, a questão da modernização do porto envolve muito a gestão. E quando a gestão passa pelo público, Serginho, Santos, querendo ou não, quer passar por esse processo de desestatização visando um modelo, que a gente chama de modelo landlord, né? Ou a gente não sabe ainda se vai continuar um modelo landlord à europeia, que a gente chama que é um modelo com uma regulação estatal, mas com uma possibilidade de gestão que não passe sempre por uma lei de licitação. E eu vou te dar um exemplo, né? Entre a questão legal, muito é pela questão legal sim, tá? Não só pelo pessoal ou pelo operacional, mas muito pelo legal. Então eu vou te dar um exemplo. Para contratar uma dragagem, né, para o Porto de Santos, se é um porto com uma modalidade de contratação privada, se contrata a dragagem para ontem. Se é uma modalidade de serviço público, o que tem que ser feito? Uma licitação. E aí a licitação, por exemplo, ela pode ser impugnada, né? Pode-se vencer uma empresa, mas essa licitação pode ser impugnada por um terceiro que participou da licitação.
Então, tudo isso acaba fazendo com que existam alguns problemas que emperrem, digamos assim, procedimentos que no modelo privado de gestão de empresa privada seriam muito rápidos. E isso é só um exemplo em todo o sistema complexo que é o sistema porto, que é o sistema portuário. Entendo sim que precisamos passar por essas mudanças, sempre respeitando aquele e aqueles que são os responsáveis por todo esse processo. Então, falo muito aqui do trabalhador, por quê? Porque sempre se fala muito em modernização, mas o Porto, se o Porto de Santos hoje tem recordes, bate recordes de operações, é também pelo fator humano, é também pelas pessoas que trabalham nas operações portuárias, e eu posso dizer também, como professora da Fundação Senep, que muitos desses cursos de capacitação são feitos pela Fundação e muitos TPAs, trabalhadores portuários avulsos, e muitos trabalhadores dos terminais passam por esses cursos para se modernizar. Então, temos muito a melhorar, mas entendo que Santos também já vem batendo recordes, e isso passa pela questão de saber lidar com essas burocracias e também pelo fator humano, porque qualquer falha humana acontece como aconteceu essa semana, um acidente no Rio de Janeiro, terrível, né, num estaleiro em que trabalhadores vieram a falecer. São questões que são muito importantes, que devem ser dirimidas rapidamente, e essa equação ela tem que estar bem equilibrada entre o trabalhador, o empregador, a privatização, a figura do Estado nesse caso talvez ela não seja, talvez ela tenha seu tem a sua importância, sim, mas ela... É importante porque, veja, o Estado ele tem que ter o poder regulador. Os Estados Unidos, que são o país mais capitalista do mundo, né, talvez o país mais capitalista do mundo, existe regulação portuária. É necessário, porque também, se não existir essa regulação, por exemplo, nas tarifas de serviço portuário, o armador ele pode cobrar o quanto ele quiser. E isso vai influenciar, por exemplo, no preço final de consumo aqui para o nosso consumidor. A regulação, não a gestão. Não, exatamente, eu concordo nesse ponto. Talvez, porque o modelo da gestão já se mostrou hoje que não está se adequando às regras atuais do mercado. É como, se a gente pensar lá atrás, a gente não é tão velho, né, Serginho? Eu acho que a gente é novinho ainda. Mas lá atrás, a gente lembra, na época dos nossos pais, a gente lembra que ter um telefone era muito caro. Porque as empresas de telefonia eram públicas, 100% públicas, tudo era estatizado. E isso trouxe um problema muito sério, porque não se atendia da melhor maneira possível. Vieram as empresas privadas de telefonia, as concessionárias de energia elétrica, enfim. E, claro, veio uma possibilidade de expansão, mas que também necessita de regulação e postura por parte do Estado para fiscalizar essas empresas. Eu penso que talvez essa lógica deva ser aplicada também ao Porto. Para finalizar isso, mas só um parênteses, essa questão da gestão ela é importante, a regulação ela deve se manter, porque os exemplos que nós tivemos, hoje o consumidor final sempre ele não é bem atendido. Exatamente. Então, nesse caso, o consumidor aqui, o país, para ser atendido, as empresas, todo o mercado, toda a cadeia, para ser bem atendida, ela deve ter uma regulação bem forte para que a gestão não coloque do jeito as cartas e toda a cadeia aqui de prestadores, tudo, possam sofrer uma desregulação como acontece em outros setores. São os pontos levantados nesse processo de desestatização. Porque muitos vêm defendendo, não, tem que privatizar, mas cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque a questão do preço final de um produto, ainda mais quando tudo se trata em dólar, temos que ter uma ANTAQ muito forte, né? Uma Agência Nacional de Transportes Aquaviários e uma NTT muito forte, né? Que não seja influenciada só por questões políticas, mas que precisa ter um aparato técnico forte para poder regular tudo isso, se realmente existir um processo de desestatização dentro daquilo que quer ser proposto. Audiências públicas devem ser realizadas, toda a comunidade portuária, marítima deve ser ouvida,
Só assim eu acho que chega a um denominador comum. Os entraves devem ser retirados, menos política, que é sempre a bandeira de todos os 6 partidos e possíveis candidatos, e no final das contas acabam a política pela manutenção do poder e o interesse brasileiro sempre abaixo. Deve ser mantido o interesse e para você ter uma política pública importante, para assim o privado conceder ao privado. O nosso tempo está aqui, está acabando. A gente tem um tema, esse é um tema delicado, importante para a região e para o país. Eu quero agradecer a presença da doutora Maria Cristina, que aqui fez aqui uma explanação muito, muito pertinente, muito boa. Ela me tirou várias dúvidas, obrigado. Eu disse questões que a gente só ficam sensíveis, principalmente ao santista que escuta sobre o Porto e nunca conhece o Porto. A gente fala o campo de força, a gente passa a avenida portuária, parece que é um muro de Berlim, quando do outro lado a gente não sabe o que acontece. E o santista só passa para a Avenida Portuária, não conhece. E a doutora Maria Cristina aqui trouxe aqui para a gente uma visão muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, Serginho, realmente, né? Por isso que eu digo, a gente tem que abraçar o Porto, né? O Porto tem que abraçar a cidade, por isso a comunidade portuária, as pessoas que moram numa cidade portuária têm que entender que fazem parte dessa comunidade portuária, os estudantes devem ser inseridos na comunidade portuária, e eu fico muito feliz e à disposição aqui do programa e à sua disposição e à disposição da OAB Santos. Obrigado.